O mal do Panamá, causado por Fusarium oxysporum, é uma forma especialis chamada cubense, tá? As pessoas também, vocês podem ouvir pelo nome de fusariose ou murcha de Fusarium. O Fusarium, que causa o mal do Panamá, ele é um fungo de solo e por formar clamidósporos, que são, aqui na imagem a gente vê esses esporos assexuados, né? Então, esses círculos que a gente está vendo aqui, com uma parede mais espessa, na verdade, são esses clamidósporos que proporcionam, então, a esse fungo ficar viável, né? Sobreviver por muito tempo no solo. Então, aí reside uma das grandes importâncias e preocupações por conta dessa doença. Disseminação, na figura aqui embaixo, retirada de um artigo, ela está mostrando tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Então, a gente pode chegar na propriedade com uma planta contaminada, ou se a gente pensar que nessa área aqui já havia histórico da doença, eu posso colocar uma muda sadia e ela se contaminar aqui, tá? Eu coloquei ela como muda, agora ela é uma planta adulta e os esporos que são liberados por ela podem, por exemplo, por meio da água de irrigação, por meio de drenagem ou pelo contato da própria raiz dessa planta doente com essa planta sadia, infectar a planta ao lado, tá? E o homem, olhando aqui, os animais e os equipamentos, por exemplo aqui, eles também podem disseminar esse patógeno. Por quê? Se aqui eu tenho um espaço, uma área que está contaminada, que o fungo está se desenvolvendo, se eu pisar aqui com minha botina, ou algum animal vier aqui se sujar com esse solo contaminado, ele pode sim levar para uma outra área. Por isso é muito importante, por conta do mal do Panamá, a gente tomar cuidado em relação ao calçado que a gente está usando, tá? Porque a gente pode, de repente, trazer com a gente, por exemplo, clamidósporos, tá? De um local para o outro, de uma propriedade para outra, pensando assim, ou às vezes até de um país para outro, né? O mal do Panamá, ele já é uma doença que o patógeno, ele fica restrito internamente àquela planta. Então, se eu imaginar a situação que eu tenho aqueles clamidósporos aqui, começando pela letra A. Eu tenho os clamidósporos aqui nesse solo, que eu trago uma muda sadia para plantar aqui. Essa muda vai começar a se desenvolver as raízes aqui, e vai se encostar, vai entrar em contato com uma dessas estruturas do patógeno. Ele vai, olha aqui, infectar, vai penetrar toda a parte interna aqui da raiz da planta e vai chegar até o sistema vascular dessa planta, tá? Porque é ali que se dá a principal colonização desse patógeno. Então, a partir do momento que ele infecta, aqui na letra D, a gente começa a ver a colonização do sistema vascular. O que significa? Significa que aquele patógeno encontrou finalmente o ambiente que ele está especializado em colonizar, em tirar nutriente. Então, ali ele começa a produzir, dentro do sistema vascular dessa planta, novos esporos, clamidósporos, micélio. Então, nesse primeiro momento de colonização, a gente já começa a ver os sintomas iniciais da doença, tá? Que são essas folhas amareladas, tá? As folhas mais velhas, elas começam a ficar amareladas à medida em que esse patógeno vai se multiplicando, vai colonizando esse sistema vascular. Com o passar do tempo, pessoal, essa colonização aqui dentro, ela é tão intensa que começa a bloquear ainda mais a passagem de água, tá?
Então, a planta, ela não consegue mais translocar a água nem nutrientes aqui por dentro. Então, o que antes estava mais restrito, essas folhas mais velhas, lembrando que a folha vela, ela está aqui no meio. A 1 e a 2, elas são mais próximas aqui a essa folha vela, que são as mais novas. E as folhas mais velhas, elas estão aqui em volta na parte mais periférica. Então, aqui eu começo a ver os sintomas iniciais de amarelecimento, e a partir de um dado momento, essas folhas que amareleceram, secaram, e eu começo a ver, inclusive, as folhas mais novas de dentro ficarem amarelo, e as de fora aqui, elas até elas caem, né? Não que caem da planta. Então, isso daqui já é sinal de uma multiplicação muito intensa dentro do sistema vascular da planta. E essa planta, muitas vezes, se eu não erradicar, se eu não tomar qualquer medida, ela inclusive tomba, né? Tomba. E caindo aqui, ou mesmo se eu imaginar na erradicação eu tentar tirar essa planta, não me garante que, por exemplo, eu vou ter deixado ali muitas estruturas desse patógeno, tá? Porque ele foi se multiplicando aqui. Então, isso daí eu faço com que esse patógeno continue ainda aqui naquele solo, né? Então, se eu tenho uma drenagem mal feita, uma enxurrada, uma irrigação mal feita, dessa área inicial aqui, esses esporos, esses clamidósporos, eles vão começar a se disseminar pelas áreas mais próximas, a princípio ali, tá? Aqui seria um bananal sem a doença, sem histórico da doença. Até aquele momento não existia aqui, só que eu cheguei com um material, de alguma maneira, para a planta doente aqui, tá? Num primeiro momento, como eu falei para vocês, a partir dessa planta doente aqui, a disseminação, se eu pensar em termos de enxurrada, contato de raiz e tudo mais, num primeiro momento, a gente vê aqui na letra C que essa disseminação vai ser mais em reboleira, vai acontecer mais aqui próximo às plantas que estão aqui próximo dessa planta, dessa primeira detectada com a doença, tá? Mas no segundo momento, pessoal, o que era uma reboleira, na verdade, pode se transformar numa coisa assim, aleatória, ao acaso. Quando a incidência ela vai se tornando maior, eu já começo a ver assim, eu não vejo mais um padrão de reboleira, tá? No caso de uma incidência maior, eu já posso ver plantas ao acaso, porque de repente, nesse momento, eu vim aqui para ver o que estava acontecendo com essas plantas na reboleira, pisei aqui, por falta de informação, e levei, por exemplo, os outros lados, ou um animal também. Então, aqui, em incidências mais altas, eu já não vejo esse aspecto de reboleira. Eu começo a ver plantas ao acaso mostrando sintomas. Sintomas externos que eu vejo na folha, na verdade, eu posso até chamar de sintomas reflexos, né? Eu devo chamar de sintomas reflexos, porque o que eu estou vendo na folha, na verdade, é um reflexo do que está acontecendo, a princípio, na raiz ou no sistema vascular da planta, né? Começo a ver um amarelecimento, tá? Isso é importante, pessoal, é sempre das folhas mais velhas para as folhas mais novas. Então, eu primeiro vejo o amarelecimento nas folhas que estão mais para fora da planta, aquelas que estão mais na periferia, que são as folhas mais velhas, e aquelas folhas centrais, né, que são as mais novas, elas vão começar a amarelecer num segundo momento. No começo, então, a gente vê os sintomas mais nos bordos foliares, mas daí também eu vejo no sentido da nervura principal, até causar realmente, então, essa murcha. E, ó, são folhas mostrando amarelecimento. Aqui eu já vejo algumas que já penderam aqui pro lado. E aqui a planta como um todo, ó, até acho que parece que tentaram escorar ela aqui, ó, mas tombou, tá? Por conta da colonização do patógeno. Veja que as folhas aqui mais novas, as folhas do meio, a folha que nem se desenrolou e as próximas a ela, elas ainda estão verdes, tá?
Mas aqui em toda a periferia, nessas folhas mais velhas, eu já começo a ver os sintomas iniciais de amarelecimento. E aqui, então, a planta não aguentou e tombou, tá? Então, ó, veja que a planta, ela fica com esse aspecto aqui, tá? Como aqui também. Ainda as folhas mais novas eu vejo um pouquinho mais amarelecidas, um pouquinho mais verdes, mas eu vejo as folhas mais velhas todas secas. O sintoma reflexo é a murcha. E esse sintoma reflexo, que vai do amarelecimento à murcha, né? A gente vê lá nas folhas. Mas quando a gente vai para o sintoma primário, é isso daqui, ó, descoloração pardo avermelhada. Todos esses vasos aqui fazem parte do sistema vascular da planta. Então, imaginando que o patógeno penetrou lá pelo solo, invadiu o rizoma, subiu para o pseudocaule. Aqui no pseudocaule, ele está colonizando esse sistema vascular. E como eu enxergo isso? Eu enxergo com essa descoloração pardo-avermelhada. Então, para vocês terem uma ideia, era para esse pseudocaule estar inteiro, branquinho, clarinho, dessa maneira como que eu enxergo aqui. E eu tô vendo esse escurecimento aqui, tá? Detalhe que na parte central, quando eu tô vendo o início lá do amarelecimento das folhas mais velhas, a parte central do pseudocaule, eu não vejo sintoma. Por isso que se explica que o amarelecimento e a murcha acontecem primeiro nas folhas mais periféricas, ou seja, nas folhas mais velhas. Então, o amarelecimento e a murcha vem de fora para dentro. Isso daqui seria o sistema vascular das folhas mais velhas. Então, são elas que sofrem primeiro. Então, aqui novamente mostrando, pessoal, olha aqui, ó. O patógeno, ele tá aqui dentro do sistema vascular dessas folhas, tá? E olha aqui, tá mais claro. Aqui no centro tá mais claro. Significa que essas folhas aqui ainda, ó, que são as mais novas, que foram emitidas logo, o que aconteceu? Elas ainda estão com um desenvolvimento normal, porque o sistema vascular ainda delas, aparentemente está normal ou está no início da colonização pelo patógeno. Aqui já não, ele já colonizou como um todo, tá? Eu posso fazer um corte aqui na vertical e o que eu vou enxergar, olha isso, ó. Todo esse sistema vascular todo corrompido, todo escurecido, que vai dar lá em cima para as folhas que estão amarelecendo aqui em cima e secando, tá? E as folhas mais novas, com o sistema vascular aqui mais claro, que vai ser aqui as que estão mais ao meio, elas ainda não estão prejudicadas. Sintoma muito comum que, assim, vocês devem levar em consideração para a diagnose visual dessa doença é isso daqui, ó, rachadura no pseudocaule, próximo ali à região do solo, tá? Isso é muito comum. Significa o quê? Se a gente imaginar que as folhas mais velhas aqui, elas tiveram transporte de água e nutrientes interrompidos antes mesmo das folhas mais novas, que estão ali com o centro clarinho, sistema vascular funcionando direitinho, as folhas mais novas, elas continuam a crescer normalmente lá no centro. Só que as folhas que têm o pseudocaule representado aqui na parte mais externa do pseudocaule, o seu sistema vascular está todo comprometido, então aquelas folhas não crescem. O que acontece? Vem uma força do meio para fora. Por quê? Porque as folhas do meio aqui, elas estão crescendo, estão tendo circulação de água, elas vão crescer. E as daqui paralisaram, porque entupiu tudo. Então, o que acontece? O pseudocaule racha. Se eu pensar Fusarium oxysporum, é a espécie, tá, do patógeno. Essa é a espécie que causa o mal do Panamá. Só que existem várias raças, tá? A raça significa que é da mesma espécie, só que é uma variação pequenininha. E essa variação pequenininha no material genético faz com que determinada raça
consiga causar doença em determinada variedade de banana e não em outra. No Brasil, por exemplo, a gente tem já, desde o primeiro relato da doença, a gente tem as raças 1 e 2. As raças 1 e 2 foram responsáveis, por exemplo, da gente não conseguir produzir banana maçã aqui no Vale do Ribeira, comercialmente falando. Por quê? Porque essas raças 1 e 2, elas afetam o subgrupo da banana maçã. Essas duas raças não causam doença na banana nanica, tá? E se a gente olhar aqui na África, ó, a maior parte da África tem mal do Panamá, mas principalmente também por conta dessa raça 1 e 2. Mas apareceu por lá a raça 4 do Fusari. Em 2019, ano passado, chegou na Colômbia, tá? Então, entendam o seguinte, Brasil, assim como grande parte dos países, Equador, que está encostadinho aqui com a Colômbia, países da América Central, somente raça 1 e 2. Raça 1 e 2 não causam problema em Cavendish, tem o problema do subgrupo da maçã. Na África também era assim de maneira geral, mas a partir de um certo momento chegou a raça 4 aqui, tá? Qual é a preocupação? A raça 4, ela vai causar, se ela chegar aqui no Brasil, o mal do Panamá ou outra doença? A doença não vai ser uma diferente. Novamente, por quê? Porque a gente está falando da mesma espécie do fungo para a mesma espécie de planta. A gente está falando em banana e a gente está falando em Fusarium oxysporum. É a mesma espécie da planta, a mesma espécie do fungo. Só que existe aqui raças diferentes do fungo que provocam doença em determinadas cultivares de banana e outras não. Então, a raça 1 e 2 que a gente tem até hoje, ela causa problema em banana, mas banana, por exemplo, maçã, tá? Então, esse era o problema grande. Só que agora chegando essa outra raça, pensando que ela vai chegar, essa raça 4, a espécie continua a mesma. Só que o que acontece? A raça 1 e 2, ela só ficava restrita ali às plantas de banana maçã, por exemplo. A raça 4, ela já vai atacar a Cavendish, ela já vai conseguir atacar a banana nanica, que a raça 1 e 2 não conseguiam, não causavam doença. Por isso que é raça. O mal do Panamá, pensando na raça 1 e 2, é endêmico, tá? Pensando na raça 4, ainda não. Na Colômbia, esse trabalho aqui, talvez vá deixar mais claro o que eu estou falando para vocês. Esse trabalho foi o relato do primeiro caso lá, da raça 4, em banana Cavendish, lá na Colômbia, tá? Então, lembrando que para eu falar que determinado patógeno está causando determinada doença, eu tenho que fazer os postulados de Koch. E a primeira coisa que a pessoa fez, ela também queria identificar não só a questão de estar ou não causando a doença, ela queria identificar qual raça estava causando essa doença. Porque começaram a ver na Colômbia bananas Cavendish sendo atacadas e tendo os mesmos sintomas do que plantas que antes eram só maçã tendo sintoma, por exemplo. Então a pessoa começou a suspeitar, falou, bom, o subgrupo Cavendish tendo sintoma de mal do Panamá, coisa estranha, talvez seja raça nova. O que ele fez? Então, ele teve que pegar e fazer o teste no subgrupo Cavendish. Então, para isso, pessoal, por exemplo, ó, vamos lá. Aqui, ó, é uma planta testemunha que a pessoa só inoculou aqui água. Então, a gente vê, ó, a parte central, o sistema vascular aqui, integral, certo? Íntegro, tá? Sem nenhum escurecimento aqui do sistema vascular. Aqui, essa planta B, pessoal, olha aqui, ela é uma planta Cavendish, tá?
só que foi inoculada com a raça 1 aqui. Por que com a raça 1? A raça 1 do Fusarium não causa doença em Cavendish. Então, vamos fazer um controle negativo. Se eu pegar essa raça 1 e inocular aqui nessa planta, como ela é do subgrupo Cavendish, ela não vai mostrar sintoma. Dito e feito. Então, com água não aconteceu nada. Com controle negativo, que foi uma variedade do subgrupo Cavendish inoculado com a raça 1 do Fusarium, era de se esperar, não aconteceu nada. Aqui na letra C, foi a mesma variedade que usou aqui, a mesma cultivar, agora seria com uma raça 4 que já era conhecida. Então, aqui seria, do mesmo modo que o B, o controle negativo, raça 1 em Cavendish não dá doença, uma raça 4 já conhecida, inoculada em Cavendish, o que aconteceu? Necrose aqui do sistema vascular da planta, tá? Controle negativo, controle positivo, e aqui seria o controle absoluto. Então, agora deixa eu pegar essas amostras que vieram da Colômbia e vou inocular agora o D e o E e o F nessas plantas da mesma cultivar que foram inoculadas aqui. O que aconteceu? Sintoma no sistema vascular, sintoma no sistema vascular, sintoma no sistema vascular. Ou seja, do mesmo jeito que aconteceu aqui no controle positivo, Cavendish com a raça 4 conhecida. Aqui Cavendish, D, E e F, com a raça 4 que queria se testar. Na verdade, não 4, uma raça que queria se testar. Se não desse sintoma em Cavendish, seria igual à raça 1 aqui do B, que era o controle negativo, ou uma raça 2 que a gente já sabe que não causa sintoma em Cavendish. Mas o que aconteceu? Deu sintoma em todas essas daqui. Primeiro relato de Fusarium raça 4 em Cavendish, lá na Colômbia. Olha aqui, ó, mal do Panamá, as folhas mais velhas ficando amarelecidas e vão murchando, que são essas folhas mais periféricas, e ainda, como é o início do desenvolvimento da doença, eu vejo as folhas centrais com sintoma inicial de amarelecimento, tá? Aqui já teve que erradicar, né? Não teve jeito, tá? Então, já expliquei por que a nova raça traria problemas, por conta de que agora ela não ficou só restrita como o grupo 1 e 2, causando sintoma em banana maçã. Agora ela vai, se ela chegar, ela vai atingir a nossa banana de exportação, tá? Controle do mal do Panamá. Claro, primeiro, evitar a área com histórico da doença, né? Tomar cuidado com a muda, né? Principalmente, porque a muda tem que vir sadia. Rotação de cultura. Existem trabalhos mostrando até que tipo de cultura você deve rotacionar para ter uma eficiência maior na queda do inóculo do patógeno, tá? pH do solo próximo do neutro é o mais indicado por controle. Solo com bom teor de matéria orgânica. Solo livre de nematóide, porque os nematóides, eles causam ferimentos, microferimentos na raiz das plantas. E esses microferimentos vão ajudar o fungo a penetrar na planta de banana. Então, tudo que é patógeno de solo, que possa causar ferimento na parte que vai do solo ali, né, eu tenho que tomar cuidado, tenho que controlar, tá? Variedades resistentes, isso é óbvio, e erradicar plantas com sintoma, porque se a gente voltar naquela figura em que não havia histórico de doença naquela área e eu coloquei um material doente ali, se eu conseguir já no primeiro sintoma erradicar essa planta, eu vou conseguir um controle muito mais eficiente, principalmente ali nas plantas em volta, tá? A gente vai falar de uma doença pós-colheita, que é a antracnose, que é a principal aqui doença de pós-colheita, sem sombra de dúvida, causada por
um conhecido nosso, coletótrico, tá? A antracnose, pessoal, a gente pensa sempre ela como um problema pós-colheita, tá? Mas a gente pode manejar essa doença já em pré-colheita, porque a infecção, ela pode acontecer lá no campo, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, coletótrico na minha área que infecta um fruto verde lá no campo, tá? Só que enquanto o fruto está verde, eu não consigo ver sintoma. A gente chama isso de infecção quiescente. Infecção quiescente é aquela que o patógeno entra, infecta, mas ele fica ali quietinho por um tempo sem mostrar sintoma, tá? E quando o fruto amadurece, ele aparece. Então, eu tenho como controlar, existem fungicidas que eu consigo controlar essas infecções quiescentes, tá? Porque o coletótrico, como vocês sabem, é um patógeno muito comum, tá? E em pós-colheita, então, eu vou pensar nessa infecção quiescente, que vai se manifestar durante a maturação do fruto, né? E também naquelas não quiescentes, que são, eu tirei o meu cacho de banana sadio, sem infecção quiescente. Só que no transporte, por exemplo, eu usei caixas que já foram usadas com outras frutas, de banana, que tinha antracnose. E no transporte eu feri, ou eu coloquei em algum ambiente que houvesse esporo. As infecções não quiescentes são essas que vão acontecer no fruto, não lá no campo, mas agora em pós-colheita. Os sintomas, pessoal, vocês já estão muito acostumados, tá? São essas lesões escuras aqui, que são deprimidas, a gente sente que elas são deprimidas, mais baixas. E que em alta umidade a gente vê aquela frutificação, aquele sinal rosa do fungo. Então, tudo que eu tô vendo aqui, ó, rosado, esporulando, o fungo, tá? Antracnose. E essas lesões, elas podem tomar o fruto como um todo e coalescer. Qual é o controle? Primeiro, eliminar a fonte de inóculo. Então, lá no campo, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado. Se eu deixo florzinha que ficou ali, eu tenho que tirar aquela florzinha, que pode ser um lugar ali perto do coração, por exemplo, é um lugar que é um bom local para se, entre aspas, armazenar o inóculo do patógeno. Eu posso cobrir o cacho, né? Não é só para isso, mas com saco de polietileno perfurado, eu estou garantindo, de certa maneira, que se esse coletótrico tiver, por exemplo, na folha da banana, ele, com a chuva, ele escorregue para o cacho e infecte aquele cacho. Limpeza e desinfestação dos tanques, onde o pessoal faz a despenca, tá? Isso lá já no barracão, né? No barracão, onde vai ser feito a despenca para o transporte. Então, eu tenho que manter esse tanque limpo e desinfestado, porque se eu colocar frutos, por exemplo, de um talhão com alta concentração de inóculo de coletótrico, eu lavo ele primeiro e com a mesma água, com o mesmo produto, eu venho e coloco de um lote, de um talhão que não tinha a doença, eu estou fazendo a doença acontecer de maneira não quiescente em todos os meus frutos, tá? Então, eu tenho que renovar periodicamente e limpar, tá? E uma das coisas é imergir os frutos com fungicida, né? Nesse momento, ou a pulverização, que eu também penso lá no campo. Para finalizar essa aula, da doença bacteriana, que desde o início eu tô falando, tá? O moco. O moco
Oficialmente ele não é relatado aqui no Vale do Ribeira, então oficialmente não temos moco aqui no vale. O moco, ele é causado por essa bactéria aqui, Ralstonia solanacearum, raça 2, tá? É uma bactéria de solo. Então, para começar a história, as coisas meio que se confundem, o moco podem se confundir com fusariose, por conta que, eu estou falando de um fusário, que é o patógeno de solo. E o moco, eu estou falando de uma bactéria que também é presente no solo. Algumas pessoas chamam o moco de murcha bacteriana. Daí, eu já consigo imaginar a segunda confusão que pode ocorrer. Sintomas reflexos, tanto de moco quanto de fusário, murcha, tá? Tudo bem? No Brasil, o primeiro relato foi em 1976, lá no Amapá. Principalmente em locais que tem várzea, tá? Que é um ambiente favorável para sobrevivência e para disseminação. Lembrando que eu estou falando de uma bactéria que causa essa doença. Então, a questão da água para sobrevivência, mas principalmente para disseminação, é super importante. Então, a questão da várzea se torna um agravante, tá? Se eu estou produzindo num local que não tem boa drenagem, por exemplo, ou se eu não estou tomando cuidado com a questão da irrigação, tá? A bactéria, para ajudar, ela tem uma ampla gama de hospedeiros, tá? E só por curiosidade, a gente pode ver tanto em planta jovem o sintoma de moco, quanto em planta adulta. Quais são esses os sintomas? Os sintomas que eu vou chamar a atenção para vocês, principalmente tentando fazer um paralelo para diferenciar o moco do fusário, tá? Então, eu tenho uma má formação foliar. Nas plantas jovens, eu tenho necrose ou murcha da folha do cartucho ou vela. Se vocês se lembrarem, quando a gente falou em fusarium, a gente falou que o sintoma começava das folhas mais velhas, ou seja, de fora, para as folhas mais novas de dentro. Aqui, quer dizer, no último momento, o fusarium, ele vai começar a dar sintoma também lá nas folhas mais novas. Aqui, eu já estou falando que eu vejo na planta jovem uma murcha lá da folha mais nova, do centro. E na planta adulta, eu também vejo o amarelecimento da folha mais jovem, a murcha da folha mais jovem. Então, vocês estão enxergando que é o contrário? O escurecimento vascular também acontece. E uma outra coisa, se eu tenho fruto na planta, eu tenho que ficar atento. Em algum momento que eu expliquei sobre o mal do Panamá, eu falei em sintoma da doença em fruto? Não causa sintoma em fruto, um sintoma característico, tá? Mas se eu tiver planta com fruto, eu vou lá para o fruto e vejo. Se eu não tiver nada característico, mal do Panamá, junto com as questões do escurecimento vascular e a questão também da rachadura no caule, que eu falei para vocês. Se eu vou para o fruto, não vejo nada, eu me garanto com tudo aquilo lá que é mal do Panamá. Agora, se eu vejo folha jovem já amarelecendo e as velhas estão verdes, o escurecimento vascular indo do centro para fora do pseudocaule, e o fruto tem uma podridão seca de coloração parda, o fruto ele fica podre, ele fica necrosado, ele fica escuro, né, pardo, só que é uma podridão seca, tá? Então não vai se desfazer aquele fruto, ele vai continuar seco. Daí eu tenho certeza que é moco, porque mal do Panamá não dá sintoma em fruto, tá? Aqui tá, ó, eu corto o fruto, tá vendo que tá tudo escuro aqui, ó, essa podridão? Não é uma podridão aquosa, é uma podridão
seca, uma podridão dura, tá? E ele todo assim. E outra coisa que é de chamar a atenção, pessoal, olha aqui, ó, o cacho ainda, se a gente olhar, era para estar verde, tá? Quando eu vejo essa podridão seca, com frutos já amadurecidos precocemente, né? Era para eles estarem ainda verdes, olha aqui, eu tô falando de moco. Mal do Panamá não causa isso. Aqui, o sistema vascular das folhas mais velhas, ainda clarinho, se desenvolvendo normal, né? Clarinho, e só o centro afetado. O contrário do mal do Panamá. Aqui, a planta como um todo já era, né? Um sintoma reflexo já de seca, né? Já não tem nem mais amarelecimento. Uma outra coisa que pode chamar a atenção, pessoal, é quando vocês vão para o rizoma, às vezes, de tanta bactéria que tem, olha isso daqui, o que é esse branquinho aqui? É um pus. É tanta bactéria, ó, que quando a gente corta ali o rizoma, olha ali, vai saindo esse pus bacteriano. É um monte de célula bacteriana que está aqui. Isso eu vejo em fusário? Lógico que não. Fusário, doença fúngica. Eu vejo isso daqui por conta da colonização bacteriana do rizoma. Eu pego um pedacinho daqui dessa área que está escurecida, mais ou menos um pedacinho do tamanho do sistema vascular aqui. Encho um copo com água até a metade e seguro ali por uns 3 minutos esse pseudocaule escurecido. Olha aqui, ó. Esse mesmo pus bacteriano que eu tô vendo aqui, intenso no rizoma, olha aqui, ó. Teste do copo, ocorrida bacteriana. Aqui só para ilustrar, assim, colocando um do lado do outro, né? Então, moco nessa parte central e a parte aqui ainda no início, tá? No início, porque vai chegar um momento, como todas as folhas vão secar, vai chegar um momento que todo o sistema vascular vai ser invadido. E o mal do Panamá ao contrário, né? O centro é o último a ficar escuro e toda a parte periférica ela se escurece por conta da colonização do fungo aqui nesse caso. Aqui eu nem vou repetir porque é tudo que eu falei para vocês, tá? Só vou chamar a atenção que o mal do Panamá, ele é mais comum, tá? É mais frequente. Lembra que fito, doenças, né? Palavras mágicas. Mais comum em plantas acima de 4 meses de idade. Já o moco, eu vejo desde planta pequenininha até planta mais velha.